A paz do Senhor, meus queridos, boa tarde. Passando para deixar uma reflexão sobre a verdadeira história de Natal. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 4, vai mostrar um momento em que houve um recenseamento. As pessoas tinham que sair das suas cidades de origem para a sua cidade natal para se alistar. Nesse período, Maria estava grávida, prestes a dar à luz, e ela e José foram para Belém. E chegando em Belém, Maria deu à luz. Entendemos que a palavra Betlém significa casa do pão, E o livro de João vai dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então já começamos a ver, uma visão profética, um cumprimento profético nesse nascimento. O pão vivo que desceu do céu nasceu na casa do pão. Isso é lindo. Então nós vemos que livro de Lucas, capítulo 2, versículo 4 em diante, vai dizer que nesse tempo que Jesus nasceu, que foi o recenseamento, estava no céu estrelado. Os pastores estavam no campo, as ovelhas estavam no campo. Então nós entendemos que não estava chovendo e o tempo estava ótimo. Jesus nasceu num tempo lindo, E sabemos que o Brasil é hemisfério sul, Jerusalém, hemisfério norte. Quer dizer o que com isso? É completamente oposto. O nosso clima aqui é bem diferente do clima deles. As estações aqui são opostas. Então, aqui no Brasil, hoje em dezembro, é um calor extremo. Lá em Jerusalém, em dezembro, é um frio com chuva e com probabilidade de geada e neve. Então, nós entendemos que, pelo clima, Jesus não teria nascido nesse período lá em Belém, E pelos turnos de Abias, 1 de Crônicas, capítulo 24, vai falar sobre os 24 turnos de Abias, e sabemos que Jesus, pela contagem, não nasceu em dezembro, É um estudo um pouco grande sobre Abias, sobre os turnos, mas não bate com o nascimento sendo em dezembro. Mas nós temos em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 14, um momento em que o Senhor Deus institui algumas festas. Dentre essas festas, a festa dos tabernáculos, que era chamada também de Sucote. Ela é celebrada no mês de Tisrei. E nesse mês de Tisrei, ele é entre setembro e outubro, E essa festa, tabernáculos, as pessoas tinham que pegar suas primícias da colheita e levar para Jerusalém. E vivendo em tendas, por esse período. Era uma festa de celebração para eles lembrar que saíram e são peregrinos nessa terra, que saíram do Egito e são peregrinos nessa terra. Então tinha que estar fazendo essa festa, e eles fazem isso até os dias de hoje. Então essa festa ela cai entre setembro e outubro, lembrando também que o calendário deles não é o mesmo calendário que o nosso. O ano começa para eles no mês de setembro, que é a festa do Yom Kippur, que é a festa do perdão, É o primeiro mês para eles é setembro. E aí depois vem essa festa, a festa dos tabernáculos. E no livro de João, capítulo 1, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse habitou ali, que está escrito em João 1, quer dizer que ele tabernaculou entre nós. Então, se nós olharmos de uma forma muito profética, nós vamos entender algo. Deus faz tudo perfeito. Tudo se cumpriu em Jesus Cristo. As festas, o calendário, tudo se cumpre nele. Jesus é o centro da Bíblia, ele é o centro de tudo, Então, vamos observar. Jesus diz que ele se fez carne e habitou entre nós, livro de João 1. Aí ele nasce, que período? Dos tabernáculos. Cumpre nele, quando ele nasce, a festa dos tabernáculos. Não é lindo isso? E aí se cumpre outra festa nele, Vai se cumprir a festa de Pães Ázimos e a festa da Páscoa, que são duas festas, uma acompanhando a outra. 3 dias uma, 3 dias a outra. E aí nós vemos que se cumpriu em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o pão sem fermento, que é o quê? O fermento, ele representa na Bíblia o pecado, E ali é o pão sem fermento que foi partido por nós, pelos nossos pecados. E a Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, Quem tem o sangue de Jesus, a morte tem que passar por cima,
porque agora pertence a Jesus. Então se cumpre em Jesus o tabernáculo, ele nasce em Belém, porque ele é o pão vivo, ele se cumpre nele a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, sem pecado, e ele é o pão sem pecado, e se cumpre nele a Páscoa, a Pessa, né? Então, isso tudo se cumpre em Jesus. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela se apropriou da festa que já existia, mitraica, né? Que é a festa de adoração ao Sol Invictus. É uma festa milenar, né? Que vem muito antes de Jesus ter nascido, né? E a Igreja Católica se adonou dessa festa, cristianizou uma festa pagã para que as pessoas não adorassem o Deus Sol, adorassem Jesus. Só que nós não somos católicos apostólicos romanos, nós somos cristãos protestantes. E nós olhamos para a Bíblia, não vemos os cristãos protestantes comemorar o nascimento de Jesus Cristo depois que Jesus Cristo veio a essa terra. A ordem de Jesus está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, quando ele fala que nós temos que celebrar a ceia em memória dele, até que ele volte. Então, o cristão protestante, ele não comemora Natal dia 25 de dezembro, porque ele sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque ele sabe que é uma festa pagã, na qual a Igreja Católica se apropriou para que todos ficassem celebrando, porque o povo gosta de pão e de circo. Mas se você é um cristão protestante, você não vai mais comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, porque João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como me libertou e eu não festejo mais, você também há de fazer a mesma coisa, e você há de ceiar com Cristo e celebrar, não no dia 25 de dezembro, mas todos os dias da sua vida. Um beijo no coração, espero ter esclarecido você. Deus te abençoe.